No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você que talvez se encontre num momento difícil da sua vida. Talvez você se encontre no momento em que você quer desistir de tudo, desistir do Evangelho, abandonar o Evangelho, abandonar Jesus. Quem sabe você está aí com um sentimento de tristeza, de abandono, de fraqueza. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Quem sabe, através desse vídeo, eu possa conseguir, de alguma maneira, trazer algum consolo, algum alívio para você. Se você não me conhece, eu sou o pastor Céu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, para que esse canal possa chegar a outras pessoas. Eu quero ler aqui 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, Paulo escreve assim: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Paulo está falando sobre as aflições, as tribulações e o efeito dessas tribulações sobre a nossa vida. Ele começa no verso 16 dizendo: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que Paulo está falando? O que é o homem interior e o que é o homem exterior? O homem exterior é o nosso corpo, somos nós, o nosso corpo físico. Ele diz que esse homem exterior ele se corrompe, por quê? Porque com o tempo que nós vamos vivendo, vamos envelhecendo. Doenças, percas, seja doenças no corpo, sejam tristezas, sejam dificuldades, tribulações, tudo isso afeta o nosso corpo externo. Ficamos fracos, cansados, debilitados, doentes. Então a gente passa por essas aflições e por essas dificuldades. Só que ele começa o verso dizendo: Por isso não desfalecemos. O contexto disso aqui é que ele tinha amor pelos coríntios. E esse amor que ele tinha pelos coríntios, pela obra do Senhor, impedia que ele desfalecesse. Esse é o contexto da carta. Mas ele dá um conselho também, isso aqui serve como um conselho para nós, para que nós não venhamos desfalecer. Mas o nosso homem exterior, ainda que ele se corrompa, ou seja, que ele seja afetado pelas dificuldades, pelos problemas, pelas pressões da vida, o nosso homem interior ele se renova. Do que ele está falando? Ele está falando da nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus, do novo homem que foi gerado em nós no ato da conversão. Essas tribulações externas, embora aparentemente pareçam que vão nos destruir, que vão nos abater, que vão nos jogar ao chão, parece que vai ser o fim, que tudo vai acabar, que não vamos conseguir avançar, Paulo está dizendo: peraí, essas tribulações e essas lutas, elas fazem com que o teu homem interior fique maior, cresça. Paulo fala em Romanos capítulo 5 que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. Tiago vai falar que a tribulação ela produz paciências, e você vai encontrar isso em várias partes da Escritura. Você vai encontrar Pedro falando, acho que é 2 Pedro capítulo 4, é 1 Pedro capítulo 4, ele diz que nós não devemos estranhar a ardente provação que vem sobre nós como se coisas estranhas nos acontecessem. A tribulação e a provação ela faz parte da nossa vida, de nós que somos cristãos. E embora elas sejam difíceis, elas não vêm para nos matar. Elas vêm para nos fortalecer. O nosso homem interior, ele vai crescendo. De que maneira, pastor? Ele aumenta a tua fé. A tribulação aumenta a tua fé, aumenta a tua confiança, aumenta a tua devoção, a tua oração, a tua busca a Deus. Ou seja, a tribulação e a luta, ela aumenta, ela faz com que tu cresça espiritualmente, é o que ele está dizendo. Por isso não desfaleçamos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova de dia em dia. Aí ele vai dizer, verso 17: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que Paulo está dizendo? Toda a tribulação que nós passamos aqui nesse mundo, todas as dificuldades, sejam elas quais sejam, elas vão voltar para nós na eternidade em forma de galardão. Você sabia disso? Eu encaro que todas as vezes quando Deus permite que nós passamos por tribulações e dificuldades, Ele está permitindo com que nós aumentemos o nosso galardão na eternidade. O quanto que nós receberemos de Deus na eternidade, isso aumenta. Quanto mais eu sofro, Jesus vai dizer bem assim, ó: não juntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões minam e roubam. A juntar antes tesouros no céu, onde a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões minam, nem consomem, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Há tesouros que podem ser guardados no céu.
Então, quanto mais eu passo por tribulação e por dificuldade, mais rico eu sou na eternidade, desde que eu suporte essas provações e não sucumba a elas. Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é na fraqueza que nossa força é aperfeiçoada. Hebreus 11 diz que aqueles homens, os heróis da fé, da fraqueza tiraram forças. Ou seja, no momento de dificuldade que eles achavam que eles iam morrer, foi naquele momento que eles encontraram forças em Deus. Então não sei a tua condição, não sei como que tu está aí, mas a tua fraqueza, a tua dificuldade, a tua luta, a tua provação não é para te matar. É para te fazer mais forte. É para te fazer com que o teu homem interior cresça. Com que você cresça espiritualmente. E ele termina no verso 18 dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. O que Paulo está dizendo? Foque os seus olhos não no problema, mas em Cristo, na eternidade. Olhe para a eternidade, na vida depois daqui. Isso aqui é só uma vida passageira. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos. Isso aqui é só uma vida. 60 anos, 70 anos, 80 anos, é só uma vida que nós vamos viver aqui. Mas depois tem uma eternidade que nos aguarda nos céus com Cristo. Então não foque nessa vida. Não fique olhando para o problema, para a dificuldade, que isso vai te matar. Olhe para Cristo. O autor de Hebreus já dizia, né? Hebreus capítulo 12. Olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então a palavra que eu quero deixar para você é essa. Não desfaleça, não volte atrás, não recue. Você continue avançando. É assim, na tribulação, na dificuldade, quando tudo parece que vai dar errado. É aí que Deus ele te fortalece. É no deserto que ele te fortalece. É no deserto que tu ganha força, ganha maturidade, consegue avançar. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.